Olá, estamos no ar mais uma vez com o Despertar à Luz do Conhecimento aqui pela nossa TV. Desde já agradecendo a sua audiência aqui pela TV e também pelas redes sociais. Na TCM estamos no canal 15, 16.6 e também no 24. Na BrisaNet, no canal 176, na Telecab no 94 e você também pode acompanhar pelo aplicativo Nossa TV para Android e iOS. Ou seja, você espalha a ideia de todas as formas com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes. A gente agradece demais e também a direção desta casa por abrir esse espaço grandioso de divulgação da doutrina espírita. Hoje, o nosso convidado vai falar de um tema super interessante, as bem-aventuranças. Leonardo Garcia, daqui a pouco eu vou passar o breve currículo, mas desde já, muito obrigado por estar conosco aqui no Despertar para a gente falar de um tema tão interessante, Leonardo. Olá, eu que fico muito feliz e agradeço aqui a você e a cada um dos que estão acompanhando por essa iniciativa tão bonita e pelo convite no programa Despertar. Tá certo, daqui a pouco a gente começa aí a falar sobre isso, trazendo esses esclarecimentos, e a gente fala sempre que, obviamente, o programa, além de pessoas que são espíritas que acompanham, não só espíritas, tem pessoas também, né, onde a gente tem tido esse feedback, que não são espíritas, são de outras religiões, tem algumas curiosidades, então o programa, obviamente, traz assuntos bem abertos, claro, com a ótica do espiritismo, mas todos estejam convidados. Leonardo Garcia é sócio e trabalhador, falando agora um pouco do nosso convidado, do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica e da Sociedade Espírita de Mossoró, fundador e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, NEP, Caminho, Verdade e Vida, vinculado ao NEP Brasil. Leonardo também é orador e divulgador da doutrina espírita e algumas de suas palestras são divulgadas pelo YouTube do NEP, Caminho, Verdade e Vida, e também podcast e diversas plataformas, entre elas o Google Podcast e o Spotify, ou seja, também dialoga nesse patamar, né, do espiritismo através das mídias eletrônicas. E Leonardo também é professor, subcoordenador da área de estudos do espiritismo da Comissão Regional Espírita do Oeste, a CREA-Oeste, que integra a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E também trabalha ativamente no movimento espírita de Mossoró, ou seja, realmente tem aí um grande serviço prestado ao espiritismo, né, aqui na nossa cidade, na nossa região. E para a gente começar a falar sobre bem-aventuranças, até para quem não conhece mesmo, a gente pode fazer, Leonardo, essa abertura explicando sob o ponto de vista da doutrina espírita, o que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças contidas, né, no Sermão do Monte e também muito ressaltado no Evangelho segundo o Espiritismo, haja vista que nesses são 5 capítulos que Allan Kardec destina ao estudo das boas aventuranças. Quando falamos em bem-aventurados, lembramos do Cristo, logicamente. Haja vista que foi o nosso mestre que chega para cada um daqueles necessitados e dizem que são bem-aventurados. E eu convido até a refletir. Com quem Jesus andava? Com quem ele pregava? Agora pense, quando que aquelas pessoas que eram tidas como marginalizadas, eram pessoas que estavam escanteadas, eram pessoas doentes, os leprosos que atiravam pedras para que eles não se aproximassem, quando um entrava as pessoas corriam, quando que essas pessoas iriam ouvir que elas eram bem-aventuradas? Leonardo, e trazendo para esse contexto já, daqui a pouco a gente retoma sobre essas bem-aventuranças da passagem histórica, obviamente bíblica, mas trazendo para os dias atuais, como é que a gente poderia fazer uma analogia com esses bem-aventurados de hoje em dia? Quem são eles e se, no seu entendimento, as pessoas conseguem, de certo modo, discernir ou diferenciar quem são esses bem-aventurados hoje em dia? Quando a gente reflete a óptica da doutrina espírita, a gente pensa, quem são os bem-aventurados, né? E Jesus começa ao dizer, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos.
Se estamos em um planeta de provas e expiações, todos os que aqui estão, das duas uma, ou vieram em missão, ou vieram em aflição, porque deverão pagar pelos erros cometidos e reparar as suas falhas. Então, todos nós somos aqueles que estão aflitos. Com relação a essas pessoas que vivem em condições, digamos, até socioeconômicas bem mais difíceis, moradores de rua, pessoas que têm algum problema de uso com drogas, como é que é vista, sob o ponto de vista espiritual, essas pessoas dentro dessa temática, Leonardo? Uma pergunta muito interessante, mas vamos lembrar também das pessoas que não só estão em vulnerabilidade socioeconômica, como as que não estão. Quem não passa por aflições, seja financeira, emocional, problemas com os filhos, problema de saúde. Então, todos nós temos dificuldades em alguma área da nossa vida. É proporcional. Né? Os nossos irmãos que estão em vulnerabilidade socioeconômica, ou é uma consequência das atuais atitudes, ou, geralmente, pediram para reencarnar em uma situação financeira não tão favorável para que pudesse cumprir os seus objetivos. Leonardo, fazendo uma analogia, eu me lembro recentemente de uma situação que eu estou acompanhando, que muita gente pode estar acompanhando, são de algumas pessoas, por exemplo, economicamente muito resolvidas. Artistas, inclusive famosos, que estão parando para dizer: vou diminuir minha carga de trabalho para poder viver a família. Estou ganhando muito dinheiro, mas a vida está passando e eu estou perdendo de aproveitar. Seriam, nesse caso, dentro dessa temática do que você está falando, numa outra condição, a gente falou aqui das pessoas em vulnerabilidade, mas uma pessoa que tem muito dinheiro, que está muito bem posicionada, mas que está refletindo, talvez, em cima dessa situação, de uma bem-aventurança. Está vendo que não é só o dinheiro que resolve. Não é só o dinheiro. Já vista que as pessoas assimilam uma boa vida a um conforto financeiro, a uma casa grande, a muitos carros para andar, a viagens, mas a gente pensa, e as pessoas que são financeiramente falando ricas, mas que sofrem pela depressão, que não sabem como lidar com suas próprias emoções, a perca, entre aspas, de um ente querido. Então elas começam a perceber que a vida é bem mais do que dinheiro, do que matéria. Existe algo a mais e que é necessário cuidar. Inclusive, tem muitos relatos de pessoas que são cercadas. Eu vi muito já depoimentos desses artistas, que muitas pessoas que o cercam, na verdade, eles não sabem quem são amigos de verdade ou quem estão ali por um interesse material ou profissional, enfim. É uma complicação. Voltando à temática aqui inicial, Leonardo, essas bem-aventuranças, elas se limitam a um contexto de esperança e consolações futuras ou é algo que já podemos desfrutar no momento? As duas coisas. Haja vista que, bem-aventurados, quem não gosta de escutar palavras de consolo, principalmente quando está em uma aflição muito grande. Hoje em dia é muito comum nós escutarmos as pessoas dizerem assim: você só fez o bem e colheu ingratidão. Ou a pessoa, como diz no popular, eu vou parar de ser besta. Eu só faço isso e não recebo nada em troca. Por que eu continuo fazendo isso? Mas trazemos algo inato em nós de fazer o que é certo, de fazer o bem. E chega o nosso Mestre Divino e vem dizer: continue. Bem-aventurados os misericordiosos. Então ele está dizendo o quê? Continue na boa obra. O que é seu vai chegar. Continue fazendo o certo. Sob essa ótica, você entende que, ou na verdade uma pergunta, o que mais dificulta as pessoas viverem, digamos, essa boa-aventurança no meio de tanta pressão econômica, material que as pessoas têm? O que é que você acha que dificulta mais para que as pessoas possam fazer essa reflexão? É podermos nos lembrar que nós somos um espírito imortal. A gente só lembra disso, infelizmente, quando perdemos, podemos assim dizer, um ente querido que passa pelo processo de desencarnar. Aí a gente lembra e diz: estamos aqui só de passagem. Então as pessoas assimilam ao imediatismo, ao agora, de agora eu não tenho dinheiro, agora eu estou sem carro, agora eu não posso ir, agora eu não tenho dinheiro para viajar. E as pessoas querem consumir e procurar um conforto, mas esse conforto ele é temporário.
Então nós temos que lembrar que somos espíritos imortais. E não é 20 anos, 50, 60, 80 anos quem vão definir a minha felicidade. Leonardo, você, obviamente, a gente falava aqui no início, é palestrante espírita, divulga a doutrina, e com certeza esse tema está entre as suas palestras, as bem-aventuranças. Quais são os tópicos principais que você destaca numa palestra que poderia nos falar agora dentro de elementos que você diz? Não, isso aqui são os mais fundamentais dentro de uma temática dessa, que eu explico, por exemplo, ao grande público, onde numa palestra tem gente que inclusive está indo ali pela primeira vez e nem é espírita. O que é que você acha que é mais importante destacar quando você está falando sobre esse assunto publicamente? Um dos principais pontos que eu abordo é justamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, mais especificamente no tópico o mal e o remédio, o bem e o mal sofrer. Porque as pessoas pensam, por que eu tenho essa enfermidade? Por que eu sou tão novo e tenho uma doença crônica? Por que meu filho ou minha filha é uma pessoa tão difícil de lidar? Por que eu eduquei 2 filhos com tanto amor, o terceiro também, mas esse terceiro parece que é a aprovação da família. Não escuta, faz tudo do jeito que quer, é inconsequente e a família não entende. A pessoa passa pela aflição. Ou o porquê que eu estou sofrendo se eu não fiz nada para estar colhendo isso? As pessoas costumam brincar e dizer, parece que eu atirei pedra na cruz, como a gente escuta muito aqui no Nordeste. Mas a pessoa não consegue enxergar o porquê que ela está passando por aquela aflição. Então, o espírito precisa de respostas. E quando a gente começa a refletir nas causas anteriores, causas atuais das aflições, aí a pessoa começa a despertar que talvez realmente o que ela está passando ou sofrendo, ela não está plantando agora, mas ela está colhendo agora. Então é algo que ela já fez. Então, entender as dificuldades momentâneas é uma questão também de uma evolução. Exatamente. Entender o processo, o porquê que eu estou passando. Todos queremos respostas. E os que conhecem a doutrina, por que aqui ficam? Primeiro porque na doutrina não se prende ninguém. Reconhecemos a importância de todas as religiões, mas trazemos respostas. E por que trazemos? Porque elas nos foram dadas, elas nos foram reveladas. Hoje a sociedade tem a maturidade espiritual de poder compreender. Por isso que a terceira revelação veio até nós. Essa necessidade de entender tudo isso se faz muito presente, como você fala, Leonardo. Agora, como é que o Espiritismo, por exemplo, ele orienta ou explica a questão de não confundir, entender isso com um comodismo, ou seja, aceitar tudo muito passivamente que tem na vida, digamos, você tem muitas dificuldades e você fica ali meio, às vezes, de braço cruzado, como querido, eu tinha que passar por isso. Como distinguir o entendimento com não ficar acomodado? Kardec também ressalta isso no ponto bem e mal sofrer. Se pararmos para pensar, tem aquelas pessoas que se maldizem de algo que aconteceu na vida dela há 1 ano. Aí o tempo passa, 5 anos, a pessoa ainda está se maldizendo do que aconteceu com ela. 10 anos se passam e a pessoa atribui ainda todo o seu sofrimento àquilo que aconteceu e fica estacionada. E a gente olha e diz, minha irmã, meu irmão, mas já faz tanto tempo e você continua da mesma forma? Você ainda não conseguiu sair dessa zona? Você ainda não trabalhou em prol de si mesmo? Então a pessoa vê como é que eu estou passando pela minha aflição. O que aquela situação quer me dizer? Por que eu estou assim e o que eu posso fazer a partir de agora? O materialismo que a gente vê tão presente na vida das pessoas é um fator complicador para esse tipo de entendimento, Leonardo? Novamente. O fator materialista, que as pessoas são imediatas, querem tudo muito rápido, ajuda, assim, de certo modo, atrapalha e dificulta esse entendimento? É uma das principais causas atuais das aflições. As pessoas pensarem só no agora. Tem pessoas que acreditam, sim, na vida após a morte, mas elas vivem como se essa vida não chegasse até elas. Então, elas querem o bom e o melhor agora. E esquecem da palavra do nosso Mestre Jesus, que diz que o melhor, o bom, ainda está por
vir. Estamos aqui no Despertar à Luz do Conhecimento, hoje recebendo o Leonardo Garcia, que é palestrante, trabalhador espírita, falando sobre as bem-aventuranças, né, que é um tema bastante conhecido e divulgado dentro do próprio Evangelho da Bíblia. E dentro dessa temática tem uma dessas bem-aventuranças, Leonardo, que é justamente os bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse significado desse sofrimento e por que será consolado é, na verdade, um pouco disso tudo que você está falando. Como é que você poderia nos brindar com mais informações sobre essa bem-aventurança dos que choram e que serão consolados? Quando nós recebemos nos centros espíritas e os bons fiéis e trabalhadores de outras religiões, por muitas vezes, quando abrem as portas do templo para trabalhar, lembrando que um bom trabalhador trabalha em qualquer lugar, mas recebem as pessoas que estão aflitas. Imagine você receber em sua instituição religiosa uma mãe que, entre aspas, perdeu o filho. Ela não consegue o compreender porque Deus, palavras que a gente escuta no cotidiano, tomou o filho dela. Então, a pessoa que está aflita é uma pessoa que está chorando, uma pessoa que precisa de acolhimento. Então, o Cristo diz, bem-aventurados sois vós, porque serão consolados. Ou seja, se está procurando o socorro, vai encontrar. E aí o consolo vem justamente acolher, depois esclarecer o motivo da aflição. Nesse acolhimento que as casas espíritas fazem, como você falou, você acha que hoje é mais difícil as pessoas entenderem isso? Tem tido mais dificuldade? Isso eu estou falando aqui pelo relato dessas pessoas que procuram as casas espíritas. É mais difícil elas entenderem isso? Dessa questão da morte, de entender que não era um filho que Deus tomou dela, que é uma coisa natural. Tem sido mais difícil ou as pessoas têm evoluído nesse sentido? Acreditamos que as pessoas têm evoluído. E você pode perguntar, onde estão essas pessoas? Estão sim dentro de um centro espírita? A doutrina espírita ela não prende ninguém. Então, muitas vezes, recebemos pessoas que não têm religião ou pessoas que são de outras religiões, mas nós acolhemos, nós esclarecemos e também dizemos, volte ao local onde você se sente bem e continue lá. Então, muitas vezes, o amparo é imediato. É o fôlego que a pessoa precisa, é ela lembrar que ela é bem-aventurada. Mas quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se abrem à espiritualidade. Elas começam a realmente refletir no existe algo anterior, existe algo posterior. Porque tem pessoas que até brincam e dizem assim, eu não acredito em espíritos. Mas uma simples brincadeira ou um simples assunto, as pessoas dizem, eu não gosto de falar nisso. Aí a gente diz, está com medo de quê, se você não acredita? Não tem medo, né? E essas pessoas, Leonardo, quando chegam que têm essas dificuldades todas, quando conseguem superar, qual é o relato delas? É um relato de libertação, porque conseguiu esse entendimento e se sente mais leve? Se sente. Por quê? Porque ela recebe respostas. Ela começa a refletir, começa a compreender que aquilo tem um motivo. Então, como ela começa a lidar com a situação, não é que vai ser tirado dela o peso, vamos supor, o sofrimento dela, mas ela vai começar a compreender. E isso vai fazer ela ter ânimo para poder continuar. E dentro dessa temática, quando a gente fala mais um pouco agora sobre o seu trabalho, nessas casas espíritas que a gente citou no início, como é que vocês trabalham isso no dia a dia, em termos de estudos, em termos de acolhimento? Como é que é, na prática, isso no centro espírita que você atua, Leonardo? Ao adentrar nos centros espíritas, todos eles têm a equipe de recepção, a equipe do acolhimento. Então, as pessoas, ao chegarem no centro, geralmente pessoas completamente leigas, podemos dizer assim, elas, primeiro é a quebra de paradigma, porque quem não tinha religião ou veio de uma outra religião, tem uma imagem, às vezes, distorcida do que é um centro espírita. Então, quando chega, que vê aquela multidão de pessoas, ou um grupo pequeno, se for uma casa recém-criada, a pessoa vê aquelas pessoas sentadas esperando a palestra, esperando o acolhimento fraterno, esperando o diálogo fraterno. Então, quando ela chega, ela é acolhida,
a gente escuta dessas pessoas, rapidamente a direcionamos para o diálogo fraterno. O que é isso? É onde ela vai poder conversar sobre suas aflições e receber orientações fundamentadas na doutrina espírita. Logicamente, assistem às palestras e, se quiserem, participam dos grupos de estudo. E aí os centros espíritas ofertam, na sua capacidade, os estudos dos programas de Kardec. E aí ela vai ter a consciência de um espírito imortal. A questão dos bem-aventurados, Leonardo, a gente pode ver que, como a gente citou anteriormente, está nos trechos bíblicos. E apesar de a gente estar falando aqui do Espiritismo, mas é bem comum a gente notar que diversas religiões trabalham a questão da bem-aventurança. Então isso mostra o grau do que é esse tema dentro da evolução, do ensinamento do Cristo, né? Com relação a mais uma bem-aventurança, que é relacionada aos mansos, porque eles possuirão a terra, eu queria que você pudesse nos explicar qual o sentido de Jesus ter falado na terra ao invés de no reino dos céus, por exemplo. As pessoas, quando naquela época, elas tinham uma visão equivocada das palavras do Cristo, porque pensavam que o seu reino era um reino de pedras. Era um outro reino que viria derrubar o anterior e ficar ali. Só que as pedras também caem. O reino de Deus que Jesus falava é o reino que está no coração das pessoas. Então é por isso que é um reino que só cresce. E quando o Cristo diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eles estão falando das pessoas que continuarão seguindo o bom caminho. São aquelas que não vão se deixar influenciar ou até cair no olho por olho, no dente por dente. É a fazer o certo. E lembramos do próprio Cristo. Ele ensinou. O Cristo no alto da cruz, quando já estava com seu corpo todo debilitado, ele olha para o céu e diz o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele não amaldiçoou. Ele não mandou que os seus seguidores fossem ir para a guerra. Pelo contrário, ele diz, embainha a tua espada. Ele está dando o exemplo do que é ser bem-aventurados os mansos. Leonardo, e dentro dessas bem-aventuranças, a gente já citou aqui dos que choram, dos mansos, quais mais bem-aventuranças você poderia destacar que são outras bem-aventuranças que assim lhe instigaram a estudar, a pesquisar e a poder divulgar e passar como mensagem para outras pessoas? Ressaltamos também, bem-aventurados os misericordiosos. É muito comum quando nós erramos, nós queremos o perdão, mas esquecemos de perdoar. E um perdão verdadeiro. Muitas vezes a gente perdoa um desconhecido que acabou de passar e talvez pisou no nosso pé. Ou alguém que deu uma trancada, digamos assim, no trânsito, mas rapidamente a gente deixa para lá. Mas quando é um familiar, um irmão, um pai, a gente guarda a mágoa. Para de se falar, passam anos sem se falar e esquece que ali está carregando o mal consigo, porque não é deixando para lá que a situação vai se resolver. Então a pessoa quer a misericórdia, mas não quer ofertar, não quer perdoar, que é o próprio remédio dela. Então ela não guarda a mágoa, exercitar a mansidão, a brandura e ter misericórdia. Na evolução espiritual, você considera como um dos principais entraves do ser não ter aplicação prática dessa misericórdia? Como Kardec nos coloca, e a espiritualidade também, Emmanuel chama das grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes não pedimos perdão porque somos orgulhosos. Às vezes até reconhecemos que nós erramos, mas a gente não pede perdão, a gente não pede desculpas, porque a gente quer dar aquele ar de superioridade. Às vezes um pai erra com o filho, ele reconhece que errou, mas ele não vai pedir perdão ao filho, para dizer que ele é o pai e é ele quem manda, quando na verdade ele é o principal convidado a ensinar o seu filho que, quando erre, peça desculpas. Que ele também erra, mesmo sendo pai, né? Com relação a essa situação, a gente vê numa das principais orações, né, do cristianismo, o Pai Nosso, a gente até chegou a comentar certa vez, muita gente, a própria oração perde para
perdoar quem nos tem ofendido. Então, acredito que há muitas vezes, Leonardo, não sei se você concorda, uma leitura meio que assim, só pela oralidade, mas não com o coração, porque você fala justamente isso, de pedir o perdão em você. Então, acho que o Pai Nosso retrata bem um pouco disso que você está falando, né? Dessa questão de ser perdoado, mas também... Com as traduções, as diversas traduções da Bíblia que nós temos hoje, algumas trazem: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Outras dizem: perdoa as nossas dívidas ou os nossos erros, nossos pecados, se nós perdoamos os nossos devedores. Então já dá uma condição: Deus te perdoa quando? E temos a própria parábola daquela cujo qual o devedor pede misericórdia para o seu imediato, mas o seu, podemos dizer, empregado, ele não perdoa. Então um teve misericórdia, o outro não. Nas reflexões que vocês fazem dentro do estudo espírita, principalmente nos grupos de pesquisa internamente, o que é que vocês mais discutem com relação, por exemplo, por que há essa dificuldade hoje em dia das pessoas perdoarem, apesar dessa evolução que a gente tem comentado aqui, de perdoarem, de terem essa necessidade, esse entendimento de perdoar? Por que você acha que isso ainda dificulta nas pessoas essa questão de poder trabalhar o perdão? O que dificulta é justamente o orgulho. A gente não querer perdoar, mas a gente quer ser perdoado. Imagine quantos casos a gente vê em centros espíritas de espíritos em processos obsessivos que se encontram em situações verdadeiramente ditas de grande dificuldade, debilitadas de verdade, mas mesmo assim elas não querem perdoar, sem entender que são elas mesmas os que mais sofrem. Então são elas os que precisam da libertação, cujos quais elas não se permitem, porque estão presas. Elas querem a vingança, elas querem o toma lá, dá cá. Comigo não é assim. Se escutou, se falou, vai ter que escutar. Então Jesus não ensinou o olho por olho. Jesus ensinou o oferece a outra face. E não estamos falando da face do outro lado do rosto. É a face que não está magoada. É a face de dentro. É a face pura. É a face que não foi ofendida. É ofertar o bem. A gente vai caminhando já para o final do Despertar à Luz do Conhecimento com esse tema riquíssimo que são as bem-aventuranças, hoje com o convidado nosso Leonardo Garcia, trabalhador e palestrante espírita. Leonardo, dentro dessa bibliografia, até para quem não é espírita ou quem é mesmo espírita e que poderia se aprofundar nessa temática, existe alguma literatura ou alguma situação, filme ou algo que você poderia indicar para que as pessoas possam se aprofundar nesse tema riquíssimo que são as boas-aventuranças? A principal leitura que nós recomendamos, logicamente, a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar que o próprio Espírito, em verdade, ele é um dos orientadores, um dos mentores espirituais de Kardec. Então, quando Kardec traz as bem-aventuranças em 5 capítulos, lembrando que o 6º intercalado após o primeiro, Bem-aventurados aflitos, é o Cristo Consolador. Então, Kardec apresenta Bem-aventurados aflitos, o Cristo Consolador, ele está dizendo o quê? Sua aflição tem aquele que vai carregar os fardos, digamos assim. E depois continua: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm um coração puro, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, os benfeitores espirituais também comentam. Então, lá é uma verdadeira biblioteca de muitas vozes, de muitos espíritos evoluídos que já estão nos trazendo o que devemos fazer, que é seguir o ensino do nosso Mestre Jesus. Leonardo, para a gente poder concluir o Despertar à Luz do Conhecimento de hoje, gostaria que você pudesse nos deixar, para todos os telespectadores, internautas que acompanham o Despertar à Luz do Conhecimento, uma mensagem sobre essa temática reflexiva, para que a gente possa aqui, mais uma vez, concluir o Despertar, que é justamente a luz do conhecimento, onde envolve também o despertar para essas boas aventuranças. O tema trazido neste programa de hoje nos faz lembrarmos
que a própria doutrina espírita, cujo qual a gente diz que ela é uma ciência, uma filosofia e também uma religião, é devido à pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia? E a resposta dos benfeitores são: vede Jesus, ou seja, o Cristo. E como Emmanuel traz junto com Alcione no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então o Cristo olhou para nós em nossos sofrimentos e disse que nós somos bem-aventurados. E o Cristo, ele está conosco. Então não importa a dificuldade, temos aqueles que estão conosco. Leonardo, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo a retornar outras vezes aqui para o Despertar. E assim concluímos mais um Despertar à Luz do Conhecimento. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma reflexão sobre a luz do Espiritismo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.